Bom dia, bom dia. Aqui na área, o embaixador do reino, Moisés Martins. Bom dia a todos vocês que estarão acessando esta live. E eu quero compartilhar com vocês, para você que não me conhece, além de embaixador do reino, sou psicólogo, ou estou psicólogo, sou ministro do Evangelho e estou aqui para compartilhar com vocês algo que eu estou vivenciando nesses últimos dias, em especial depois de ter acessado o canal no YouTube do Pablo Marçal, onde ele está compartilhando conosco desde ontem, começou ontem à noite, a pior semana da sua vida. Sim, parece loucura, né? Você participar de um treinamento que a princípio para as pessoas incautas parece que você está querendo ser treinado para viver o pior. Por que não ser treinado para viver o melhor? Porque eu tenho entendido que para melhorar, ou antes de melhorar, a gente tem que entender o quanto está ruim a nossa vida. E quantas vezes nós aceitamos viver abaixo da linha daquilo que Deus, o Criador, planejou para nós. E nessas lives eu venho aprendendo com o Pablo há alguns dias, mesmo no sistema online. E ontem, então, pela primeira vez pude participar deste evento ao vivo, mesmo que transmitido de forma online. E hoje pela manhã já iniciei o meu modo transformação. Eu virei a chave, quero viver, vou viver uma transformação da minha vida. Só para você ter ideia, hoje eu acordei antes do sol me despertar. Às 4h40 da manhã já estava de pé, porque atendi um chamado, atendi um convite para poder viver e ser a diferença neste mundo. Muitas vezes nós queremos que as pessoas façam a diferença na nossa vida, mas você foi chamado para ser a diferença no mundo que nós vivemos. Eu costumo dizer que se algo não está funcionando bem, procure se orientar. Procure quem sabe, quem tem experiência, quem conhece do assunto. Procure também se guiar muitas vezes pelo manual. E o maior manual para uma vida extraordinária se chama Palavra de Deus, a Bíblia. Eu não estou falando de religião. Algumas pessoas que me conhecem há tempo vão começar a estranhar, porque eu vou começar a incomodar muita gente. Incomodar muita gente porque eu cansei de ser religioso, eu cansei de levar uma vida de religiosidade. Quando eu falo hoje da palavra, não estou falando de ritualismos, de religiosidade, de uma denominação, de uma instituição criada pelos homens. Não, eu estou falando do manual de vida. Não sei se você sabe, você foi criado para governar, para dominar todas as áreas da sua vida. E por que muitas vezes nós permitimos que a vida vá nos levando, como aquela canção, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas quantas vezes nós aceitamos uma situação de merda, uma situação que não dá para engolir, mas a gente se imagina e se vê como alguém que não é merecedor. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês uma das travas que eu descobri no treinamento da live hoje, das 4h52 da manhã com Pablo Marçal. Desde ontem ele falou sobre nós enumerarmos 10 tipos de crenças que nos impedem de viver uma vida próspera, de viver uma vida abundante. Não sei, a primeira coisa que me caiu a ficha em uma das outras lives foi entender que eu não quero ser rico. Eu não busco riqueza, porque riqueza já está, tudo que eu preciso está dentro de mim. Mas por que então, Moisés, até hoje você não manifestou essa riqueza? É porque até hoje eu não havia me despertado para esta riqueza que o Criador colocou dentro de mim. Nós temos tudo que nós precisamos para viver em sintonia com o Pai, com o nosso Pai Celestial, com aquele que nos criou para cumprir o seu propósito. E uma das coisas que nós fomos criados para fazer foi para exercer governo, para exercer o domínio sobre todas as coisas aqui nesta terra. Pablo Marçal, ele costuma dizer, e eu estou aprendendo com ele, sabe por que Deus criou tudo antes de criar você, antes de criar o mundo, para que a gente não ficasse ali dando palpite, opiniões, falando, esse sol está quente demais, ou essas nuvens estão um tanto desagradável, enfim. Ele nos criou no 6º dia. Depois que estava tudo pronto, ele então criou o homem. Para qual propósito? Para que o homem pudesse desfrutar.
mas bobos como nós somos às vezes, pensamos que tá bom demais para ser verdade. O homem então, ele preferiu o trabalho, ele preferiu a dor, ele preferiu o sofrimento, ele se desconectou do seu propósito original. E a palavra, ela nos leva a nos conectar novamente com a fonte. E para conectar com a fonte, nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de inventar atalhos, criar situações. Tudo que existe, ele o fez para que pudéssemos cumprir o nosso propósito, governar e dominar sobre todas as coisas. E na live de hoje eu aprendi sobre um dos grandes princípios que Deus estabeleceu. E isso faz todo sentido, porque quando você percebe por que Deus, sendo todo-poderoso, ele, na Bíblia, diz que ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Porque Deus quis nos ensinar que há um princípio universal que ele não quebra. Esta é a sabedoria vertical, é uma sabedoria que vem do alto, é o princípio da ordem. Quando você olha, e foi justamente isso que aprendemos hoje na live, às 4h52 da manhã, nós aprendemos de que na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Mas por que muitas vezes a nossa vida está uma bagunça? Porque nós estamos em confusão, nós não conhecemos a nossa verdadeira identidade, quem eu sou, nós não conseguimos acessar as camadas da nossa identidade, por isso aceitamos qualquer coisa como que se fosse verdade, como que se fosse o máximo que Deus tenha reservado e preparado para nós. Parece que o melhor é para o outro, mas eu tenho a vida que eu mereço. Mas será que de fato eu tenho a vida que eu mereço? Eu tenho a vida que eu tenho construído. E eu te convido então a meditar rapidamente sobre alguns pontos que Pablo Marçal ele trouxe nesta manhã, às 4h52 da manhã. Nós precisamos então, dentro desse princípio da ordem, entender que precisamos priorizar. O que é prioridade na sua vida? Quem é que vem em primeiro lugar na sua vida? E aí nós lemos lá em Mateus 6, 31 até o 33, quando nós vamos percebendo que existe um monte de situações, um monte de desafios que temos e que muitas vezes nós, por falta de estabelecer prioridade, saímos como quem corre atrás do vento. Nós invertemos os princípios que foram estabelecidos na palavra. E aqui está o princípio da ordem. O que deve vir em primeiro lugar na nossa vida? Para você que é casado, muitas vezes nós pensamos que é o nosso cônjuge. Para você que é pai, muitas vezes pensamos que os nossos filhos estão em primeiro lugar, que os nossos filhos eles estão acima da nossa relação conjugal. Mas não se pasme, ou fique pasmado se você quiser. Nós não sabemos a importância de aprender a priorizar aquilo que Deus valoriza. E aqui em Mateus 6,33 vai nos dizer que a primeira coisa que nós devemos fazer ao acordarmos toda manhã é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E de novo, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de que você precisa ter esta ou aquela religião, que esta ou aquela é a melhor religião. Não, nós estamos falando sobre princípios eternos, princípios que foram estabelecidos pelo que seu Criador está aqui, na sua palavra. A Bíblia, não sei se você sabe, é um dos livros mais antigos e o manual perfeito que dita todas as normas para que a gente possa viver uma vida extraordinária, uma vida bem-sucedida, uma vida onde a gente pode experimentar o melhor que o Criador fez para nós nessa terra. Mas por que não experimentamos? Porque não aprendemos a priorizar o seu reino e a sua justiça. E o que é essa justiça de Deus? São as misericórdias do Senhor, as misericórdias de Deus para com as nossas vidas. E Deus, ele tem planejado o melhor para mim e para você. Mas como nosso irmão Adão, nós continuamos fazendo as nossas próprias escolhas. Pensamos que nós temos um jeito de viver uma vida melhor na ausência de Deus.
E foi justamente isso que Adão experimentou. Ele experimentou a dor quando ele colocou Deus para fora do seu jardim, quando ele colocou Deus para fora da sua vida. Pois na virada do dia, quando o Senhor procurou por Adão, ele não quis saber por que você fez isso. Porque Deus, ele valoriza muito mais quem você é do que o que você faz. É claro que tudo aquilo que nós fazemos tem a ver, ou deveria haver, com a nossa verdadeira e real identidade. E Deus, ao procurar Adão, ele declara assim para ele: aonde você está, Adão? Cadê você? Vem cá para a relação, vem cá para a intimidade. E este é o princípio número 1. Quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, nós não apenas interagimos com Deus. Os religiosos, na maioria deles, eles se interagem com Deus, eles falam sobre Deus, eles conhecem sobre Deus, eles são doutores na Bíblia. Mas quando se fala em intimidade, intimidade não é para qualquer um. Como o próprio nome diz, intimidade é para quem é íntimo, para quem busca relacionamento, para quem é apaixonado. E é isto que a palavra está nos dizendo, que nós precisamos ter intimidade com Deus, e para ter intimidade com Deus nós precisamos priorizar em primeiro lugar o seu reino. E não existe, só para você entender, não existe relação na interação. As pessoas, quando elas se interagem, a interação ela pode ser quebrada a qualquer momento, mas na intimidade nós não temos como quebrar uma intimidade. Ser íntimo é fazer parte. Você é parte de mim, eu sou parte de você. Isso dizem os íntimos uns aos outros. Por isso que no casamento a gente vê a perfeita aliança que Deus sempre quis ter com o homem, onde duas carnes se tornam uma só carne. E outro aprendizado que eu tive nessa manhã, eu fiz questão de tomar nota de tudo, mas eu quero compartilhar apenas um pouco com você, é que existem algumas crenças que nos impedem de viver uma vida plena, uma vida abundante. E Pablo ontem, no treinamento ou na live da pior semana da sua vida, ele, antes de terminar, ele nos chamou para um desafio, para nós enumerarmos 10 travas ou 10 crenças que nos impedem de viver uma vida próspera, uma vida abundante. E dentro delas eu descobri que existem duas principais na minha vida que desencadeiam as outras 8. Eu tive dificuldade de enumerar as 8, mas quando eu fui para enumerar as 10, né? Mas quando eu fui enumerar essas 10, eu entendi, identifiquei quais são os meus mais fortes bloqueios. E eu estar aqui com você nesta live é para quebrar estes bloqueios. Até quando você vai se permitir viver uma vida abaixo da linha daquilo que Deus planejou para você? Até quando você vai ser medíocre? Eu então comecei a me questionar, a me perguntar sobre estas coisas. Eu aprendi que dentre dessas 10 crenças, 2 delas são fortíssimas, que eu estou quebrando. Eu não quero saber, porque eu vou viver a pior semana da minha vida para viver o pior ano da minha vida, para transformar 10 em 1, para fazer 10 anos em 1 ano. Isso parece loucura para você, não é? A princípio, para mim também parecia que era loucura. Parecia, poxa vida, esse cara, Pablo Marçal, quem esse cara pensa que é? Mas eu aprendi algo desde cedo, a não ser religioso. E desde cedo a religião ela me incomodava. Eu aprendi que o importante de tudo é ter intimidade com Deus, é ser amigo de Deus, é ser íntimo de Deus, é ser como Abraão, ao ponto de Deus falar assim: porventura poderei eu ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? E antes de prosseguir, eu quero saber o quanto você é amigo de Deus. O quanto você se considera amigo de Deus. Você que está vendo esta live agora, você que verá essa live posteriormente, vou fazer questão de deixar gravada a minha primeira live para quebrar estas crenças que me limitam, essas crenças que têm me destruído, essas crenças que têm me feito aceitar uma vida medíocre, uma vida de merda, uma vida que Deus nunca sonhou para mim. Porque se Deus de fato estivesse no controle, como às vezes eu sempre disse, Deus está no controle de tudo, a minha vida não seria uma vida medíocre, não seria uma vida sem sentido. Eu estaria transbordando há muito tempo para milhares de pessoas. Quantas pessoas têm sido alcançadas com a mensagem que Deus colocou dentro do seu coração?
na sua vida. Você está cumprindo seu propósito, sabe? É sobre isso. Não tem nada a ver, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. É claro que o dinheiro está inserido ali, mas prosperidade é o quê? É você ser capaz de crescer, de melhorar um pouquinho, nem que seja 1%, todos os dias, em todas as áreas da sua vida. E a pergunta número 1 é: como é que está a sua relação com Deus? Ao priorizar as coisas, a entender que há um decreto profético na nossa bandeira nacional, ordem e progresso. A sua vida está em ordem. A sua vida está tendo progresso, porque para que a gente alcance o progresso, a gente deve ordenar as coisas. Nós precisamos priorizar as coisas. E eu decidi fazer Deus o número 1 na minha vida. Isso já há bastante tempo. Então, algumas coisas da religiosidade que me incomodavam, então eu de pouco tempo para cá, no ano do serviço, eu entendi o ciclo da minha vida. Você sabe que a vida é feita por ciclos, que a cada 7 anos, no 8º ano, um novo ciclo se renova, um novo ciclo começa. O ciclo do primeiro ano é o ciclo do aprendizado, sabia disso? O segundo ano é o ciclo do serviço. E eu estou agora, hoje, na renovação dos ciclos da minha vida, vivendo o ano do serviço, e eu vou transbordar sobre a vida das pessoas. Quero transbordar bênçãos na sua vida. Talvez muita coisa que travou a minha vida até aqui hoje, pode ser que você se identifique. E dessas das 10 principais travas da minha vida, eu identifiquei 2 delas, que são pivô para todas as outras. Procrastinação. Procrastinação e a outra, aprovação das pessoas. Quando eu compreendi isso, entendi isso, eu falei: eu vou tocar o terror na terra. Bora comigo também tocar o terror na terra? Bora comigo destravar todas essas crenças que têm travado você há anos, que estão te impedindo de viver o seu máximo, de viver uma vida extraordinária, uma vida que Deus sonhou para você. Até quando você também vai procrastinar? O que é procrastinar? É sempre deixar para depois, é postergar. Depois eu faço isso. Quantas vezes eu me preparei e falei: agora vai, agora eu vou encarar esse celular, vou encarar esta câmera e vou soltar a minha voz, vou abrir a minha boca e vou transbordar aquilo que Deus tem enchido o meu coração na vida das pessoas. Precisou aparecer um maluco de Pablo Marçal para falar: se você tem coragem, vem comigo aprender a viver a pior semana da sua vida. E eu comecei, e depois que começou, não volto atrás. Estamos juntos até o fim. E eu estou te convidando, então, a isso, nessa primeira live, a estabelecer também prioridades na sua vida. E a identifique aí também quais são as 10 crenças que te impedem de viver uma vida extraordinária, uma vida abundante. Eu descobri há tempo, eu já sabia disso. Eu descobri agora de uma forma mais clara quem eu sou. Moisés é o nome que me deram, mas eu sou um embaixador do reino. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Uma terceira crença que me limitava em muito eu dizia que eu não sou criativo, eu não prospero porque eu não sou criativo. Eu acreditei por muitos anos nessa mentira, estou me destravando. Você também se considera ou não criativo? De 0 a 10, o quanto você se considera criativo? De 0 a 10, o quanto você se considera um procrastinador? De 0 a 10, o quanto você fica aguardando e esperando a aprovação dos outros? Essas são 3 das 10 travas que eu estou compartilhando com você nesta manhã. Porque eu entendi, 4h40 da manhã, coloquei de pé e falei assim: bora tocar o terror na terra. Bora viver a pior semana da minha vida, porque eu quero viver também o pior ano da minha vida. E quero depois fazer 10 em 1. Sim, isso é possível quando a gente crê. O próprio Cristo, na sua palavra, ele declara: tudo é possível ao que crê. E a pergunta é: você acredita em si mesmo? Sim. Você crê? Você muitas vezes diz que crê em Deus, mas você não consegue mais acreditar no seu potencial. Você não consegue mais acreditar que você merece uma vida melhor do que essa vida de merda que muitas vezes você está vivendo, assim como eu vivi. Me desculpe falar assim, mas estou falando assim justamente para mostrar para você que chega de religiosidade. Por causa da religiosidade,
Eu, durante anos, fiquei querendo agradar as pessoas, e para agradar as pessoas eu ficava esperando a aprovação dos outros. Tem muita gente que vai ficar chateada comigo, tem muita gente que vai se aborrecer comigo, mas eu tô nem aí. Acordei, tô me despertando para viver o que Deus tem para minha vida. E você? Está disposto a priorizar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na sua vida para viver o acréscimo das demais coisas? Está disposto a valorizar a pessoa mais importante nesta terra? Sabe qual é a pessoa mais importante nesta terra? É você. Seu cônjuge vem depois de você. Os seus filhos vêm depois de você, do seu cônjuge. E Deus acima de todos. Deus acima de todos. Deus em primeiro lugar. Mas eu só posso, de fato, amar a Deus se eu aprender a amar a mim mesmo. E, em terceiro lugar, demonstrar este amor ao meu próximo. Então, Pablo falou sobre isso, sobre essa importância da gente colocar prioridade nas coisas. Então, chega de interação, vai para a intimidade, corra para o colo do Pai, abrace a Deus. Ele conhece você, Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde você veio. Você que não sabia, você saiu de Deus. E o que nós precisamos é estar disposto para voltar para Deus. E para voltar para Deus, a gente vai ter que desagradar e ter coragem de desagradar muita gente. A gente vai ter que estar disposto a pagar o preço, entre aspas, tá? A pagar o preço, a dar o máximo, a dar o nosso melhor. E quando acharmos que nós estamos bons em alguma coisa, a gente entender, não, eu ainda não acessei a plenitude, mas eu prossigo para o alvo. E para encerrar esta live, eu disse que não ficaria aqui nem 10 minutos, mas já passaram esses 10 minutos, né? Lembre-se disso, Deus não quer saber da sua opinião, Ele quer que você viva o que Ele te chamou para viver. Chega de ficar dando pitacas no que você acha que é bom, que é melhor para você, para sua vida, para sua família. Ou você não acredita de fato que Deus tem o melhor para você? Que Deus tem planos maiores para você? Na palavra Ele vai dizer assim, eu bem sei os planos que tenho ao vosso respeito. Deus deseja paz para você, mas por que a gente não acessa a paz? Porque nós não acessamos o lugar de intimidade com o Pai, o lugar de intimidade com o Criador. É por isso que Ele nos chama a priorizar em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus. E não existe um reino sem um rei. Então você precisa aprender a priorizar Deus em primeiro lugar. E, por fim, agora para encerrar mesmo, eu quero te convidar a transbordar sobre a vida das pessoas. É o que eu estou buscando fazer aqui. Eu estava travado. Eu estava esperando o melhor momento, uma quarta crença que eu vou compartilhar com você das 10 que eu descobri. Eu era uma pessoa muito perfeccionista. O perfeccionismo estava me destruindo, estava me destravando. E eu fiquei tempos sem fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, porque eu esperava o melhor momento, ter as melhores ferramentas, estar com os melhores instrumentos, mas eu aprendi que basta apenas a gente se lançar, basta apenas a gente começar. Que Deus abençoe você, conecta aqui a sua fé com a minha fé e eu declaro paz e prosperidade sobre a sua vida e que você venha viver no centro da vontade de Deus, aquilo que Deus preparou para você. E bora juntos, pela fé, tocar o terror na terra. Bora transformar o mundo em um lugar melhor para se viver. Que Deus te abençoe e até a próxima. E deixa aí o que você achou desta live. Compartilhe com seus amigos. E bora, começou, não para mais. Juntos até depois do fim. Que Deus te abençoe.